Programa Nova Esperança, uma nova maneira de evangelizar em Pernambuco. Alegria, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, uma nova maneira de evangelizar através dos meios de comunicação social. Eu sou Eduardo Amâncio, comunicador eclesiástico, o único do estado de Pernambuco que está com você todas as manhãs de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h30 da manhã. Divulgue, compartilhe, acesse as redes sociais, tá certo? Por isso que nós vamos começar o nosso programa invocando a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No programa Nova Esperança, nós temos nossos parceiros e amigos que estão conosco, Arcol, Festas e Confeitaria. Tudo para a festa você encontra na Arcol. Quimilab, produtos de limpeza é Quimilab, tá certo? Também nós temos o apostolado litúrgico das irmãs Pias, discípulas do Divino Mestre. E Armazém Coral, materiais de construção, sempre perto de você. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, mês de setembro chegou. Nós tivemos no mês de agosto o mês das vocações. Dia do Padre, Dia dos Pais, Dia dos Religiosos, Dia da Catequista. E também nós estamos no mês agora de setembro, mês da Bíblia. E o ano dedicado ao leigo, o ano do laicato. E todos os anos nós estamos prontos também para perceber que a cada temática que a CNBB traça, tanto neste ano de 2018, que é o ano do leigo, em setembro nós vamos trabalhar o livro da sabedoria. E o livro da sabedoria, o título oficial do livro é Sabedoria de Salomão. Mas a atribuição a Salomão, símbolo da sabedoria, é de ordem literária. Foi escrito em grego. Não há original hebraico. No século I a.C., na importante colônia judaica de Alexandria, no Egito, as prolongadas reflexões sobre o Egito, a idolatria às imagens dos filhos dos príncipes, que devem por todos ser venerados como deuses, não visam propriamente o tempo do êxodo de Israel, mas as perseguições que ocorreram no Egito entre 140 e 80 a.C. E para a gente bater um papo, eu chamei ele. Ele sempre está comigo, nos bastidores e também além dos bastidores. E o ano é do leigo. E nada melhor do que falar com os leigos. E quem vai conversar comigo de manhã é nosso querido amigo Joaquim. Bom dia, Joaquim. Tudo na paz? Bom dia, Eduardo. Tudo na paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Joaquim tem atuação na paróquia, na igreja matriz do centro do Recife, na Soledade, né, Joaquim? Nossa Senhora da Soledade. E lá você atua como ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia e coordenador da Pastoral do Batismo. Pois é. E fora outras funções, a gente faz de tudo lá. É o faz de tudo, pois é. E aí, Joaquim, e a igreja colocar o ano do leigo? É algo que demorou para acontecer ou valeu a pena a gente ter esse respaldo de dedicar à igreja o ano do leigo? Eu acho que a igreja é muito sábia e tem o tempo para cada coisa. Eu acho que tem uma importância muito grande, porque depois do Concílio Vaticano II, quando a igreja abriu as portas para o leigo,
Porque antes do Concílio Vaticano II, a igreja, digamos assim, era mais fechada, até as celebrações era de costa para o povo. Mas com a vinda do Concílio Vaticano II, a igreja abre as portas e faz com que os leigos se engajassem na igreja. E esse engajamento é muito importante, porque a igreja, Dom Fernando, nosso arcebispo, ele sempre fala muito que a nossa igreja é uma igreja em saída, e para a igreja ser uma igreja em saída, precisa dos leigos, que são os leigos que faz essa igreja seguir em saída. Eu acho que foi digamos assim, uma atuação importantíssima para dar esse valor e mostrar que o leigo precisa dessa abertura e cada vez mais desse espaço. Claro, guardando os devidos limites, né? Porque às vezes a gente vê, às vezes uma comunidade, às vezes um movimento, tem às vezes o exagero, que é normal, mas o leigo deve ter sempre o limite e sempre manter a hierarquia. Mas se respeita tudo isso, essa hierarquia e esse limite, o leigo tem muito que produzir para a igreja, tem muito de fazer para que a igreja cresça. E por isso que a gente, graças a Deus, tem leigos que gostam da igreja e defendem a igreja. E Joaquim é um deles, né? Tem uma atuação viva na soledade. Porque campanha de feijoada é o leigo. O som da igreja é o leigo. Carregar banco é o leigo. Né? Então o padre é o in persona, é o sacerdote, mas o leigo, ele tem um papel muito importante, tá certo? A gente com certeza percebe como vale a pena participar das comunidades e exercer responsabilidades importantes. E este ano, quando o leigo, né, Joaquim, a CNBB lança o livro da sabedoria. Cada livro da Sagrada Escritura é um aprendizado para a igreja, não é verdade, Joaquim? Sim, cada livro, a Bíblia, por isso que nós adotamos a Bíblia como um livro sagrado, um livro inspirado por Deus, né? Porque na Bíblia tem tudo, a gente pode dizer assim, que resume tudo, todos os tempos. O tempo profético, né, que é aquele tempo que os profetas preparavam, né, para a vinda do Messias, né? A plenitude dos tempos, que é o Jesus, é o Messias chegando, completa-se tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas, e o tempo da igreja, né? Porque Jesus chega, passa o tempo dele aqui conosco como um homem foi culto, mas ele precisava dessa continuidade, então nós vivemos hoje o tempo da igreja, né? Que esse tempo, o tempo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai conduzindo a igreja pelos séculos até quando Deus quiser. Então, a Bíblia, ela tem esse poder de resumir tudo e ter resposta para tudo. A gente, às vezes, tantas pessoas que se apegam ou que idolatra livros de autoajuda, eu não sou contra não, eu acho que tem livros que são bons. Mas eu acho que o maior livro de autoajuda que existe é a Bíblia. Por isso esse mês, que é o mês da Bíblia, está iniciando hoje, é o mês da gente procurar ler um livro, sempre procurar ler um evangelho, começar, quem não tem costume de ler a Bíblia, pega um evangelho de São João, por exemplo, que eu acho belíssimo, né? Porque João é muito carinho, mostrando Deus como ele realmente é. É um dos evangelhos mais carinhosos. Mais carinhoso, né? Ele trata assim, tudo aquilo que ele foi, que ele era o discípulo amado, né? Que ele se intitula o discípulo amado de Jesus. Então, todo esse carinho, esse amor que ele recebeu de Jesus, ele tenta passar no seu evangelho. Então, é a época da gente começar a ler. Porque eu digo sempre, você que lê a Bíblia, pelo menos um evangelho, quando você terminar de ler esse evangelho, é impossível você continuar da mesma maneira. Alguma coisa fica. E a gente vê, a gente tem um exemplo muito prático, eu gosto desse exemplo, do Augusto Cury. Augusto Cury, muito livros, bom, muito bom. Ele leu tudo, é um cara inteligentíssimo, um psiquiatra inteligentíssimo, ele deu de tudo na vida dele, inclusive os filósofos, Nietzsche, Freud, todos os filósofos que se estuda hoje, ele passou por todos. Aí quando chega ele vai ler a Bíblia.
porque ele achou que era importante, alguém, uma citação, ele lê a Bíblia. Quando ele terminou de ler a Bíblia, ele leu toda, ele disse que pegou, leu toda a Bíblia. Ele, quando terminou de ler a Bíblia, ele já estava diferente. Hoje ele se é cristão, era um cara ateu. Ele não acreditava, achava que tudo, até porque a ciência, né? A ciência vai distanciando. Até que o cientista disse que a ciência vai até um certo ponto. Quando termina a ciência, entra o desconhecido, que é Deus. Mas, digamos assim, que o cientista que não tem, vai se aprofundando, ele se afasta de Deus. É o caso do Augusto Cury. Leu a Bíblia, mudou, a vida dele mudou completamente. Hoje ele é diferente. Então, por isso que eu digo da importância. Porque às vezes a gente vive na igreja, a gente participa da missa, a gente participa dos movimentos, mas a gente não lê a Bíblia. Fica apenas reduzido ao que o padre lê na missa, as leituras semanais da Santa Missa. E fica nisso. Eu acho que a importância do leigo, principalmente o leigo engajado. O leigo engajado, esse precisa realmente ler, porque até para ter uma resposta para aqueles que procuram a igreja, que começam a vivenciar a igreja, mas às vezes, muitas vezes, atrai de resposta. Por isso que nós estamos vendo tantas igrejas surgindo, pseudos igreja, por quê? É um pessoal carente, é um pessoal, são ovelhas perdidas, como o próprio Jesus sentiu, se compadeceu das ovelhas perdidas. Eles estão perdidos, eles estão buscando alguma coisa, só que às vezes cai nas mãos dos lobos ferozes, né? Que são muitas vezes fundadores dessas igrejas. Mas é bom a gente ter sempre uma resposta. Por isso que é bom a gente ler, nós como leigos engajados na igreja, devemos ler e ter conhecimento, e estudar a Santa Palavra. Não custa nada a gente, antes de dormir, pega lá dois versículos no capítulo e vai lendo e vai ruminando aquilo, para a gente ter uma resposta para quando aquelas pessoas que estão buscando alguma coisa chegar na igreja, a gente poder ter uma palavra de conforto e até um encaminhamento para eles começarem a formação acima de tudo. Pois é, olha aí, batendo um papo com o Joaquim, falando da importância do ano do leigo e o conhecimento da Sagrada Escritura. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não.